paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia. Eu quero deixar um versículo hoje em Gênesis 21, 15. Tendo-se acabado a água no odre, colocou ela e o menino debaixo de um arbusto. Afastou-se e foi sentar defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentou-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Glória a Deus, aleluia, né, meus irmãos? Eu creio que todos conhecem a história de Agar. E todos conhecem, né, a história de Abraão. Abraão e Sara, eles não podiam ter filhos. Sara não gerava filhos, mas o Senhor escolheu Sara e Abraão para fazer deles uma grande nação, um grande povo, para que o nome do Senhor fosse glorificado através da vida de Abraão, porque Deus disse que faria de Abraão uma grande nação, que a descendência de Abraão seria tão grande como a areia do mar. Mas nós sabemos que as promessas do Senhor, elas se cumprem no seu tempo devido, no tempo certo. E às vezes nós queremos dar uma mãozinha para Deus, nós queremos ajudar a Deus. O nosso Deus é soberano. Ele não precisa de uma ajudinha, ele não precisa de uma mãozinha de ninguém. Ele trabalha do jeito dele, da forma como ele quer trabalhar e no tempo dele. Porque em Eclesiastes 3 fala que debaixo do céu há um tempo para todas as coisas. Então Sara, achando que a promessa do Senhor estava se demorando, eles já eram velhos, ela já não tinha mais o costume de mulher, ela não podia engravidar. E eu creio que Sara pensou que eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeitinho. Então Sara arrumou uma serva, a Agar, e mandou que Abraão se deitasse com ela, para que ela engravidasse. Então ali Agar deu à luz a Ismael. Porém, a promessa do Senhor se cumpriu no tempo certo da vida de Sara, e Sara veio a dar à luz. O Senhor tinha prometido uma descendência, um grande povo, através da vida de Abraão, mas era para o filho que gerasse ali entre Sara e Abraão. Era a família de Abraão e Sara que o Senhor queria abençoar, que o Senhor queria honrar. Então, no tempo certo, a promessa do Senhor se cumpriu. E Sara deu à luz Isaque. E é de Isaque que Deus daria uma grande nação a Abraão. Então, meus irmãos, começou a haver ciúmes ali, né? Sara ficava com ciúmes de Abraão com Ismael por causa do seu filho Isaque. E a palavra nos diz aqui que quando quando Isaque estava sendo desmamado, Ismael ficava caçoando, né? Eu creio que Ismael e Agar, né, ficavam caçoando daquela situação. E Sara, né, se entristeceu. Nenhuma mãe quer ver o seu filho ser caçoado, ver as pessoas zombarem do seu filho. Então Sara pediu a Abraão que mandasse Agar embora. Mesmo com o coração triste, Abraão fez o que Sara pediu, porque o Senhor mandou que Abraão fizesse tudo o que Sara havia pedido. Então Abraão deu comida, deu água para Agar e mandou que ela fosse embora. Então Agar foi-se pelo deserto. Foi andando pelo deserto, né, sem rumo, sem direção. Eu creio ali que Agar olhou para todos os lados, para a direita, para a esquerda, né, para frente, para trás, e ela não via uma saída. As portas haviam se fechado ali para Agar naquele momento. O céu ficou nublado ali para Agar. Então chegou na vida de Agar uma grande tempestade. Ela se viu sozinha, ela se viu perdida ali naquele deserto. E as coisas pioraram quando a água se acabou. Que mãe quer ver o seu filho com sede, com fome? Agar se desesperou.
Agar colocou o filho debaixo de um arbusto, de uma árvore, e foi sentar defronte um pouco mais adiante, porque ela não queria ver o filho dela morrer de fome, morrer de sede ali naquele deserto. Ela achava que não tinha mais saída, que não tinha mais solução, mas ainda que tudo esteja difícil, que todas as portas se fechem, nós temos acesso aos céus. O véu do templo se rasgou, nós temos acesso à sala do trono, meus irmãos. Por mais que tudo esteja difícil, que tudo pareça impossível, nós temos acesso, devemos ter intimidade com o Pai. Porque a nossa oração, o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor ouve o nosso clamor. A nossa oração não volta vazia, o nosso clamor não volta vazio. Então Agar ficou ali distante, porque ela não queria estar perto do seu filho quando ele morresse. Havia acabado as esperanças, mas o Senhor diz na tua palavra: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Porque o Senhor nos ouve, o Senhor ouve o nosso gemido. Nós devemos estar atentos à voz do Senhor quando Ele fala conosco. E o Senhor ouviu o choro de Agar, o Senhor ouviu ali o choro daquela criança. Porque o Senhor está com os teus olhos atentos, com as tuas mãos estendidas, com os ouvidos atentos para nos ouvir. E o Senhor chamou Agar. O Senhor perguntou: o que tens, Agar? Então ali naquele momento o Senhor abriu a visão de Agar. Nós precisamos abrir a nossa visão espiritual. Nós precisamos estar atentos para ouvir a voz do Senhor quando Ele nos chama. Assim como o Senhor nos chamou Samuel, o Senhor disse: Samuel, Samuel, Samuel. Nós devemos estar atentos à voz do Senhor. O Senhor nos diz: meu servo A, meu servo B, meu servo A, meu servo B. Ouça a voz do Senhor quando estiver no desespero, quando estiver no seu deserto, assim como Agar estava no deserto. Vamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Vamos buscar a face do Senhor, porque no Salmo 121 diz que o Senhor é o nosso Deus, que o nosso socorro vem do Senhor, que o nosso Deus ele não dorme, ele não cochila, ele está atento a todo tempo. Então esteja atento a ouvir a voz de Deus na sua vida. Dai ouvidos à voz do Espírito Santo. Não se desespera no deserto que você está. Agar ali, ela se desesperou naquele deserto. Agar achou que não tinha nenhuma porta aberta, pelas circunstâncias tudo estava perdido, mas a porta que leva aos céus estava aberta para Agar. Deus contemplou o choro de Agar, Deus contemplou a luta de Agar ali naquele momento, e o Senhor abriu os olhos de Agar e ela pôde contemplar uma água ali, onde ela saciou a sede do seu filho, onde ela saciou a sua sede. Imagina ali o desespero de Agar naquele momento, que chegou aquela tempestade, que chegou aquela luta. Mas a palavra do Senhor diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Glória a Deus, aleluias. Se você está passando pelo deserto, se você está passando por um temporal, lembra-se que o nosso Deus é Deus que trabalha em meio aos ventos e às tempestades, e Ele é fiel. Ele está atento para nos ouvir e Ele está falando conosco. Vamos marchar. O Senhor nos diz para marchar, para não desanimar, porque ainda que tudo pareça perdido, o Senhor tem a resposta, o Senhor tem a solução. O Senhor chegou ali com a providência na vida de Agar e na vida de Ismael. Porque o Senhor prometeu que faria de Ismael também um grande povo, porque Ismael era filho de Abraão. Então a promessa de Abraão se estendeu na vida de Ismael também. E o Senhor é fiel, Ele cumpre as suas promessas. E o Senhor socorreu Agar ali naquele deserto, ainda que não tenha ninguém para te socorrer, ainda que todos tenham se afastado.
Agar se viu ali perdida, ela não tinha um pai, uma mãe, ela não tinha um parente ali para socorrê-la. Mas o Senhor socorreu Agar. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que ela criou 9 meses na sua barriga, todavia o Senhor não se esquece dos seus servos. Creia no Senhor. Creia na vitória. O Senhor tem palavras de vitória e o Senhor é fiel para cumprir as promessas dele na nossa vida. Não se desespera. Olha para o alto, porque do Senhor vem o teu socorro. Do Senhor vem a tua vitória. Nada pode nos ser dado se não for gerado nos céus, se não for dado pelo nosso Deus. E ainda que todos se afastaram, e ainda que não tenha saída, Jesus é a porta, Jesus é a saída. Ele tem te contemplado e no momento certo Ele vai te honrar. Persevera, prossiga e não volte atrás, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a cada um. Amém?